Bom dia. Bom dia, Kelly. Bom dia, Luiz. Bom dia, meu bem. Sejam bem-vindos. Vamos lá para mais um dia de lives. Me digam, por favor, se vocês me escutam bem, se me veem bem, por favor. Eu tô sem fone hoje porque eu esqueci de botar o fone. Então vocês me digam aí, por favor, se tá dando para ouvir legal. Ótimo. Obrigado. Que bom. Então, muito bem. Tá ótimo. Então, muito bem. Então, vamos começar. Ontem, então, nós falávamos a respeito do conhecimento da verdade enquanto um princípio de realização do ser humano, né? O conhecimento de Deus, portanto, seria o primeiro passo para a realização, ou seja, para a conquista da felicidade, né? Agora tem um outro aspecto aqui, de fato, absolutamente importante a respeito da pessoa, né? Que também visa a sua realização, sem dúvidas. Se lembrem, né? Nesse primeiro momento nós estamos estabelecendo o fim, e quando estabelecermos o fim, aí veremos então, e ao mesmo tempo estamos falando sobre a identidade, e aí falaremos então sobre o processo de realização, né? Nós vamos aprofundando ao longo do tempo, tenham paciência, vai dar certo, tá? Pois muito bem. Então, agora vejam, né? Quando nós falamos a respeito do ser humano, é nítido que existe algo no ser humano, uma faculdade, como nós chamamos, né? E já expliquei ontem, né? Capacidade operativa e tal. Nos últimos dias eu já expliquei. E existe uma, em específico, né? Que está plena e perfeitamente submetida ao intelecto, à inteligência, tá certo? Ou seja, é uma faculdade que se inclina, tá certo? Uma faculdade que se inclina para aquilo que o intelecto lhe aponta como sendo bom, como sendo um bem, ok? Esta faculdade nós chamamos de vontade, né? A vontade é aquela faculdade no ser humano que quer o bem, né? Mas vejam, como eu disse, né? Ela é inclinada, ela é, por assim dizer, motivada pela inteligência. Ela não quer, né, aquilo que, tá certo? Ela não tem a menor ideia de que é um bem, ok? Perdão. Ela sempre irá se inclinar para aquilo que o intelecto lhe apresenta como sendo um bem, né? Como sendo um verdadeiro bem. A vontade, ela recebe um outro nome e que dá para nós a pista do porquê isto funciona desse modo na faculdade da vontade. Ela é chamada também de apetite intelectivo, ou seja, é aquilo que apetece, é aquilo que quer, aquilo que se inclina a um bem, à medida em que este bem é mostrado pela inteligência como sendo um verdadeiro bem. Tá certo? São João Paulo II diz, inclusive, que nós devemos buscar pela verdade sobre o bem, né? Ou seja, existem bens que são falsos, existem bens que são aparentes, existem bens que são verdadeiros, né? E a partir disso, nós ou nos inclinamos aos verdadeiros ou nos inclinamos aos falsos, né? Aqueles que são aparentes, aqueles que são... Bem, enfim, existem 3 classes de bens, para ser mais específico, né? Os bens que são chamados úteis, ok? Então, os bens que são chamados deleitáveis e os bens que são chamados honestos, né? A ordem é quase essa. Primeiro, bem deleitável, depois bem útil, depois bem honesto, né? É por aí que vai. Então, o bem deleitável, né? Ele tem a função de ser um bem pessoal, individual, para o sujeito, né? Então, aquilo no qual o sujeito se deleita. Ou seja, o nome diz respeito efetivamente ao que o bem verdadeiramente é. Tá certo? Deleitável, né? Então, esse bem, ele é, por assim dizer, classificado como um bem para mim, tá certo? Um bem de deleite, onde eu me satisfaço de alguma forma, como, por exemplo, um café,
às 7 da manhã, né? Então, um bem deleitável, tá certo? Um chocolate quente na tarde de ontem, estava frio a beça, um bem deleitável, ok? Muito bem. Os bens úteis, eles são bens, tá certo? Que funcionam como meios para a aquisição de outros bens, dos bens chamados honestos, tudo bem? Então, os bens honestos, eles são sempre fins, tá certo? Eles são aqueles bens que eles não, por assim dizer, satisfazem algum desejo do indivíduo, no sentido mais subjetivo, mas eles realizam o indivíduo nesse sentido, tudo bem? Eles realizam o indivíduo, né? E os bens úteis, eles são, por assim dizer, meios para os bens honestos. Por exemplo, a verdade é um bem honesto, né? E um bem útil para o alcance da verdade é o estudo. Tudo bem? Há uma utilidade no estudo. O estudo não é um fim em si mesmo. Você não estuda porque você tem como objetivo da vida ser um excelente estudioso. Não, você quer chegar a alguma coisa com aquele teu estudo, ok? Então, colocar o fim do estudo no estudo é uma bobagem, entende ou não? O fim do estudo, na verdade, tem como finalidade o conhecimento da verdade. Então, a verdade seria o bem honesto e o estudo seria o bem útil, né? É um bem estudar. Não estou dizendo que não é. Na verdade, existe até uma virtude chamada estudiosidade. Mas ela é um meio para a aquisição do fim, que é a contemplação da verdade, a posse da verdade, né? Deu para entender? Então, os bens úteis são um fim, são um meio para o bem honesto. Ótimo. Temos uma primeira pergunta. Se o bem não visa o bem honesto, pode ser um vício? Pode, tá certo? Quase que necessariamente ele será um vício. Porque, veja só, porque esse é um aspecto interessantíssimo do ser humano, né? Veja, Santo Tomás ele estabelece um princípio. Omne agens agit propter finem. Né? Todo aquele que age em direção a um fim, age tendo em vista um fim, tá certo? Ou seja, a finalidade da ação é o objetivo, tá certo, do indivíduo que inicia aquela ação. Portanto, a ação ela não é por si mesma algo que realizaria aquele indivíduo que a está realizando, tá certo? Que a está fazendo, né? Que a está operando. Então, sempre há um fim, tá certo? E este fim, que é visado ali pela ação, né? Do sujeito, do indivíduo, tá certo? Ele, se não é honesto, se não é um bem que aperfeiçoa a sua própria natureza, ou, né? Enfim, se ele não é um bem honesto, ele não é um bom honesto, o que ele ocasiona? Ele ocasiona necessariamente um vício. Porque o que será colocado como um fim é um bem útil. Ou, pior, um bem deleitável. Ok? Por exemplo, o prazer pode ser tido como um fim. É um bem deleitável. O prazer ele não é mau. Mas ele é bom à medida em que ele é tido como aquilo que ele verdadeiramente é, ou seja, uma consequência inerente ao ato. Essa é a definição de prazer, né? Então, por exemplo, o comer não gera o prazer como um fim necessário, tá certo? Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Pode ser que a comida esteja ruim, pode ser que a comida esteja maravilhosa, tem um prazer imenso. Percebe? O prazer é uma consequência inerente ao ato. Ele pode ter como pode não ter. Mas a finalidade do comer mesmo é a nutrição. Ok? O ato conjugal. A finalidade do ato conjugal é a união do casal, o crescimento no amor e a procriação. Se o prazer é colocado como um fim, você não tem um bem honesto, você tem um bem deleitável. E isso faz com que os fins caiam, né? Sejam tirados do seu devido lugar e o vício entre, tome conta, e aí consequências atrozes acontecem, nesse caso em específico, né? Porque aqui entra o vício da luxúria e o que vai acontecer é que o indivíduo, diante de si, que você olha nos olhos,
certo? Será para você não mais do que um objeto, tudo bem? E aí é grave, porque aí entra naquilo que nós já estávamos falando, né? A compreensão de homem, ela é diminuída para corresponder a algo que é meramente vicioso. Tudo bem? Deu para entender? Ótimo. Muito bem. Então, quanto mais perguntas, melhor. Pode me mandar, fiquem à vontade. Agora bem, vejam, né? Nesse sentido, a gente precisa dizer o seguinte, né? Para que os bens honestos eles estejam no seu devido lugar, e os bens de outras categorias, né? Úteis e deleitáveis, também se façam ver em seus devidos lugares, é necessário que haja um princípio ordenador, de todas as nossas ações, que irá reger, por assim dizer, né, qual é a finalidade de cada uma delas e qual é o bem próprio de cada uma destas ações. E a isso nós damos o nome de virtude. Que é a virtude? A virtude é uma ação boa, né? É um hábito bom, consciente. Essa é a definição de virtude, né? A virtude é um hábito bom, consciente. O que isso significa? Essa definição está lá no catecismo, né? Bem simples. O que isso significa? Significa que a virtude, ela ok? Por assim dizer. Já foram 10 minutos. Bom, vai dar certo. Hoje eu vou terminar no horário. Então, a ação livre, consciente, feita pelo indivíduo porque ele quer, por um movimento da vontade, tá certo? Porque ele quer mesmo. A vontade, por assim dizer, em movimento, caracteriza a liberdade, né? Porque nós somos dotados de vontade, nós somos livres. À medida em que nós exercemos, né, agimos de acordo com a vontade, nós estamos necessariamente agindo de acordo com a nossa liberdade, agindo livremente. Tudo bem? Pois bem. Então, à medida em que eu conscientemente realizo o bem, repetidas vezes, de tal modo que aquilo aquilo que compõe parte de mim, daquilo que eu sou, como um hábito, né? O que é um hábito, né? O hábito é aquilo que se faz repetidas vezes e que em um determinado momento você não precisa mais, por assim dizer, exercer uma força extraordinária para que aquilo seja realizado. Aquilo já faz parte da tua própria natureza. Você faz aquilo porque aquilo é próprio teu, né? Isso é um hábito. O hábito é algo que se faz acostumado a se fazer de tal ou qual modo, né? Mas a virtude não é um puro e mero hábito, mas é um hábito feito conscientemente. Você quer aquilo, você sabe que aquilo é bom e você age em conformidade com aquilo porque você sabe que aquilo é bom. Então, aquela ação se torna própria da tua, né, natureza, enquanto agente, tá certo? Enquanto agindo, né? E nesse sentido, enquanto compondo a tua natureza, à medida em que você age, à medida em que você realiza tais ou quais coisas, esta ação, ela tem por objetivo, por finalidade, o bem, e isso tudo é feito conscientemente, à medida em que você quer agir mesmo, né, desse modo. Entendeu ou não? Fazendo parte de você. Então, isto é a virtude, né? Uma ação boa isolada não é virtude, é uma ação boa isolada, certo? Então, agora, a posse habitual daquela ação faz com que ela se torne uma virtude. Então, isso se dá por treino, por prática e etc. E aí é que vem, né? Aí a gente poderia olhar assim, tá, mas o que isso tem a ver com a realização do ser humano, né? Com a realização do homem. Vejam bem, olha só, né? Isso tem a ver com a realização do ser humano pelo seguinte fato. A gente poderia olhar para as virtudes sob o seguinte aspecto, né? As virtudes, elas poderiam ser consideradas como uma espécie de, por assim dizer, algo semelhante a um corredor, né? Nas vésperas de uma maratona, tá certo? Então, tem lá a maratona e ele começa a se preparar para a maratona, né? Se exercita, fortalece os músculos e etc., o pulmão e tudo isso. E aí, a Bibi, maratonista, que a Bibi é corredora. Então, treina. E aí, chega no dia da corrida,
ele vai até a maratona, corre e ganha, tá certo? Então, ele recebe uma medalha, né? Bom dia, Bi. Então, ele recebe uma medalha. A gente poderia relacionar a virtude com isto, né? Pensar que a virtude seria algo semelhante a isso aí. Ao indivíduo que se prepara, que corre, tá certo? E que no final de tudo ganha uma medalha. Ou seja, a medalha seria algo da felicidade que nós estamos em busca, né? Lembra? O objetivo do homem, o homem busca ser feliz, a beatitude, a demonia. Tá. Como eu disse ontem, né? Então, o ser humano no caminho da busca da felicidade, ele treina, ele pratica e ele começa a correr de um determinado modo, tá certo? Ele conquista essa habilidade de correr de um determinado modo para que ele ganhe aquela medalha, que é a felicidade. Mas a coisa não é desse modo com relação à virtude. A virtude, ela não é a corrida em relação à medalha, porque prestem atenção, se vocês notarem bem a coisa, né? Isso é o que eu prometi que diria hoje, né? A medalha para, né? A medalha para o corredor é extrínseco. É uma realidade extrínseca, tá certo? Ou seja, ela não é inerente ao ato de correr. Tudo bem? Ela não é inerente ao ato de correr. À medida em que o indivíduo corre, ele pode ou não ganhar a medalha no final da maratona. Percebe? Ou seja, é extrínseco de fato, não é algo necessário. É o que está, mas não. Pode ser que ele, no meio do caminho, deu um trupicão, né? Um tropeço no frango, e aí leva um capote, como diz a Tereza, né? E acabou. Tá certo? Perdeu a corrida. Não tem mais medalha nenhuma. Pode ser que tenha um outro que corra muito melhor do que ele, que chegue antes e que ganhe a corrida. Percebe? A medalha é extrínseca, ela não é inerente ao ato de correr, ela não é intrínseca à corrida, né? Mas a virtude não é isso. A virtude é intrínseca ao ato de correr. Tá certo? Ela está dentro, né, da corrida. Ela compõe a corrida, por assim dizer. Ela compõe a natureza humana, né? Como, por assim dizer, um meio de conquista da felicidade. Quer ver só? Eu tinha separado aqui um exemplo para mostrar para vocês. Quer ver só? Então, cadê, meu Deus do céu? Aqui, Santo Agostinho, ele tem uma frase em que ele diz o seguinte, né? Olha só. Ele diz assim, que a veste, tá certo? No momento de sua confecção, e quando ela está pronta, ela está perfeita, tá certo? E, nesse sentido, é dizer o seguinte, né? No momento em que a veste ela se torna perfeita, significa que ela está terminada, ela está concluída. Vejam que a conclusão, a finalização da veste, tá certo? O estar pronta, perfeita, bonitinha lá, né? Terminada, é algo que é próprio da veste, é algo que compõe a veste em si, ok? Não é algo que é extrínseco a ela, que está fora dela, mas é algo que é inerente, que é próprio dela, ela mesma a partir do ter tecido, fio por fio, costurado tudo direitinho, ela chega à perfeição, ela é terminada, né? E ela por ela mesma, a costura ela é inerente à veste nesse sentido, né? E porque é intrínseca, veja que a virtude ela pode ser comparada nesse sentido, né? Por Santo Agostinho na carta 53, né? Ela é comparada aos fios da veste, que à medida em que vão sendo, né, entrelaçados, chegam à sua conclusão, ao término de sua confecção, e ao ser terminado, tá certo? Está perfeito. A veste está pronta. Ou seja, os fios, enquanto sendo um símbolo da virtude, são, por assim dizer, necessários para a felicidade. São intrínsecos à felicidade, à realização do homem. Sem a virtude, portanto, impossível que o homem se realize. E para a realização, no sentido pleno da coisa, é necessário que a virtude esteja aí, porque ela é intrínseca à felicidade. Deu para entender? Sim ou não?
Digam para mim. Por favor. Ok? Muito bem. Então, extrínseco seria quando ela é vestida ou não por alguém, ou nada a ver? Não, porque o ponto não é esse da veste, né? Mas ela ser terminada, né? Então é a veste em si, tá certo? A perfeição da veste, não do seu uso, né? Nesse sentido. Então, ela estar pronta, perfeita, terminada, né? Então, a veste, ela está terminada à medida em que ela tem todos os seus fios ali entrelaçados e etc., né? E aí, ponto, tá pronta, tá lá, linda, bonita, né? Perfeita. Agora, essa relação da veste com o outro não cabe aqui no exemplo, né? Porque o fato é que o ponto é o fio, tá certo? Sendo todos eles entrelaçadinhos ali e tal, para a confecção da veste. As virtudes comparadas a esses fios no homem, que são como que estes fios que devem todos ser entrelaçados, confeccionados e etc., para que o homem seja perfeito. Termine, né, por assim dizer. Esteja terminado, né? Entendeu? Esse é o aspecto. É a veste em comparação, né? É a veste em comparação. Neste ponto, né? Nesse sentido. Tudo bem? Que entra aqui. Então é isso. Muito bem. Então, a necessidade de virtude para a perfeição do homem. Este é um primeiro aspecto que eu quero deixar aqui hoje, feito, tá? Onde é, pai? Deixar aqui hoje, tá certo? Segurem isso. Amanhã nós continuaremos falando sobre a vontade, sobre uma outra perspectiva, tá certo? Sobre a perspectiva da liberdade. Tudo bem? Porque aí nós acrescentaremos a partir disso um outro aspecto, um outro ponto para aquela finalidade do homem sobre a qual nós estávamos falando ontem, né? Para que o homem seja feliz, para que o homem seja realizado, pleno, né? Tudo bem, então? Alguma pergunta? Mais uma? Aliás, né? Mais alguma pergunta? Se não, ficamos por aqui. Muito obrigado. Um abraço no coração de todo mundo. Fiquem com Deus. A gente se vê amanhã. Tá bom, gente? Até. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.